Nós estamos aqui então aguardando a nossa vez. Fazendo. Para ansiedade. Nesse evento, Encontro Holístico Gaúcho, que já faz mais de ano que nós participamos. 2 anos. 2 anos. Um evento muito Mas legal. sempre emocionante, sempre. Né? Porque o público, já tem pessoas que nos conhecem, que a gente conhece, mas tem pessoas que vêm pela primeira vez. Então isso é muito legal para divulgar o TFT, né? Sim. Como é que é o título da nossa palestra? Empodera-te a ti mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Nós somos empoderados por causa do TFT, né? Certamente. E todo mundo pode ser também. Essa é a mensagem. Tem pessoas que a gente conhece e pessoas que estão abertas para o autoconhecimento. Então, é sempre um evento que a gente tem muito prazer, muita alegria, sempre assim com muita gratidão. Então, eu sou a terapeuta Letícia Wolff. Nem sempre eu fui terapeuta. A minha formação é de professora, eu me formei em letras, com ênfase em literatura. Também me formei em teatro. Então, por muitos anos eu dei aula em colégios públicos particulares e também trabalhei como atriz. Da ansiedade veio uma compulsão alimentar, que para mim é uma das doenças mais sinistras. Esse vício é terrível, porque o alimento industrializado, o alimento não natural, ele está à nossa disposição. Quando eu penso assim, tem farmácia a cada esquina, nossa, tem alimento prejudicial à nossa saúde dentro das nossas casas, né? Então, com a depressão também veio enxaqueca, insônia, todas aquelas doenças da moda. E aquilo estava me mostrando que alguma coisa estava errada, mas eu não sabia o quê. Eu não queria tomar medicação, embora eu tivesse precisado por alguns meses para poder levantar da cama. Mas aquilo para mim não bastava, tomar medicação. Eu precisei procurar alguma alternativa natural para eu entender o que estava acontecendo comigo. Porque pessoas com depressão também trabalham, pessoas com depressão também vão na convivência com a família, vão a eventos e as pessoas estão com depressão. Então, os dias que eu não estava na cama dormindo e chorando, eu estava trabalhando e convivendo com as pessoas. Então, a minha família não me aguentava, meu marido não me aguentava, eu não aguentava as pessoas e nem eu mesma me aguentava. Eu precisava fazer alguma coisa, então eu encontrei o EFT. Quem é que conhece o EFT? Então, meu primeiro terapeuta foi o André Lima. Assim, foi um marco na minha vida, porque me mostrou quanta coisa horrível eu achava e acreditava que tinha dentro de mim e precisava limpar. E eu limpei, porque eu acreditava que tinha muitas coisas horríveis, eu me odiava, né? Cheguei, inclusive, a fazer autossabotagens terríveis comigo mesma. Então, o André Lima me mostrou o EFT, que é o mais conhecido como acupuntura sem agulhas, mas para quem não sabe, o EFT se originou do TFT, a terapia do campo do pensamento. Então eu fui buscar a formação de TFT. O TFT é revolucionário, primeiro porque acredito que seja isso, né? Ele vem de uma sabedoria milenar da acupuntura tradicional e une com os conhecimentos ocidentais de psicologia, a psicologia positiva que é nova também. E a capacidade, a rapidez de resultado. Sim. É fantástico. Porque na hora mesmo a pessoa pode, em um atendimento, a pessoa pode se livrar de um trauma, de uma raiva, de um medo. Em um atendimento que às vezes pode levar anos numa terapia tradicional. Recoloca o indivíduo na situação emocional, no controle emocional. E diariamente, quando usado, é como uma limpeza emocional e mental. Então isso também é inovador, porque serve como uma higiene que a própria pessoa pode praticar no dia a dia para ela, para trazer esse controle emocional, esse equilíbrio nas relações, a elevação da autoestima, resolver problemas financeiros. Isso, crenças limitantes. Gatilhos, né?
Tu tá sempre atento, no momento em que tu tá ansioso, tu bate no pontinho, o teu cérebro já se reorganiza. Eu acho fantástico isso. É fantástico, porque é simples também, né? A gente pensa assim, bater nos pontinhos é transformador, né? É simples e muito poderoso. Porque o TFT, ele precisa de formação, né? O EFT, ele é conhecido como acupuntura tradicional popular. Eu trabalho com os dois, não é que um seja melhor que o outro. São complementares. Então, a doença me alertou para eu encontrar minha missão hoje, que é ser terapeuta. Que eu consigo hoje fazer o que eu não conseguia na sala de aula, que é olhar para a pessoa, olhar no olho dela e conversar 1h30, que é o tempo do meu atendimento. Então, os alunos vinham conversar comigo, eu não tinha tempo de conversar com eles, porque tinha que sanar lá os conteúdos, tinha que chamar o tema, 35 alunos dentro de uma sala. Para mim, isso é cruel esse sistema educacional que está aí, né? Então, hoje eu consigo fazer o que antes eu nem sabia que eu poderia e que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, que é empoderar-se, mas que é trazer o que a gente já tem. Mas, para trazer isso, a gente tem que trabalhar. Eu sou o Delcino Magalhães, sou psicopedagogo, terapeuta holístico, graduado em filosofia, pós em psicopedagogia, especialista em dependência química pela Unifesp e também mestre em terapia Reiki, um curso como terapeuta. Curso nível 1, 2, 3. E também especialista em TFT. Fiz TFT, fizemos a TFT nível avançado, quando eu conheci a Letícia, em São Paulo, diretamente com a co-criadora do TFT, a esposa do criador, a Joana Carla. Ela vem de 2 anos no Brasil. Também nem sempre fui terapeuta, por quase 32, 35 anos. Trabalhei em empresa corporativa. E desde pequeno, a minha mãe ainda é viva, hoje tem 98 anos, e ela dizia que eu era meio diferente, meio maluquinho, meio estranho. É isso que ela dizia. E desde os 4, 5 anos eu sonhava muito com o fim do mundo, tinha visões, tinha só as coisas mesmo. E depois daquilo passou, eu estudei até a 5ª série, depois não tinha mais escola para estudar, porque eu morava no interior, bem no interior. E eu fiquei até os 17 sem estudar. E aí, uma dessas coisas que a nossa terapeuta falou aqui de acordos espirituais, tive um problema e me levaram para consultar com um curandeiro, um médico, sei lá, um especialista da época lá. E ele disse que eu não podia trabalhar mais, que eu tinha que estudar. E aí me mandaram para a cidade, morar com parentes para poder estudar. E eu retomei meus estudos. Depois estudei até os 18, 20, parei de novo. Teimoso, né, insistindo e não cumpri a minha obrigação. Aí casei, tive família, etc e tal. Depois de 20 anos aconteceu algumas coisas na minha vida e eu voltei a estudar de novo. Só que aí um dia o meu chefe me chamou. Para te crescer, eu preciso que tu vá para a faculdade, que tu estude. E eu vou para a faculdade. Para a faculdade, me matriculei em filosofia. E eu não quero mais nada, eu quero cuidar da minha vida e fazer o que eu gosto. E comecei a fazer terapia, trabalhar com terapia. E conheci o TFT, o Reiki, e isso que a gente faz aqui. Então a gente vai falar sobre isso, sobre a missão do terapeuta, que além de ajudar as pessoas, acolher as pessoas, aliviar as pessoas de dores, sofrimento, tristezas, acolher as pessoas, empoderar as pessoas para que elas consigam tocar a sua vida sozinhas. Elas têm esse poder. O TFT tem esse poder, tem essa facilidade, né, de colocar a pessoa no controle da sua vida. Muito rapidamente, muito magicamente, eu diria. O TFT é uma sigla que vem de Talk Field Therapy, que traduzindo é terapia do campo do pensamento, porque vem na ideia de que o pensamento está aqui, é um campo energético. Nós que estamos aqui num evento desses, vocês concordam comigo, a gente sabe, né, com os estudos, todo esse conhecimento que vem aparecendo para nós, eu acho que nós estamos numa geração, a melhor geração da face da Terra até o momento. As pessoas falam que tem violência, que tem, né, maldade, corrupção, etc, etc. Mas o outro lado, né, da consciência, as possibilidades de conhecimento que a gente tem hoje, nessa geração, quando eu falo geração é agora, é este momento, nós, independente da idade. Não teve, nem acho que nenhuma outra época do mundo, né? Então, esse conhecimento de que o pensamento, ele gera um campo energético juntamente com uma emoção, o pensamento geralmente carrega uma emoção, a nossa memória a longo prazo, ela existe porque tem emoção carregada nos pensamentos e nas memórias, nos fatos, experiências que a gente vive. Sabendo disso, nós sabemos que o tempo todo nós estamos vibrando
por causa do pensamento, eu estou falando aqui para vocês, boa parte vocês estão escutando, boa parte já estão lembrando de outras coisas, a mente faz isso, né? Estão pensando já em outras coisas e me ouvindo ao mesmo tempo ou não. Então nós estamos pensando o tempo todo, inclusive quando a gente dorme, quando a gente sonha, a mente está funcionando o tempo inteiro. Quando nós temos pesadelo, ou tínhamos, né? Quantas vezes a gente acorda mal, a gente acorda estranho, se sentindo ruim, porque o nosso inconsciente acreditou que aquilo é verdade, ele acredita que aquilo é verdade. Então, partindo disso, essa técnica da terapia do campo do pensamento age na causa. Nós podemos dizer que age na causa, que é no pensamento, né? Então, uma pessoa que tem raiva da mãe, uma que eu atendi, que eu tô atendendo, ela tem raiva da mãe, mas ela não quer sentir essa raiva da mãe. Ela tem consciência de que nós temos que honrar pai e mãe. Os nossos ancestrais, que a mãe deu a vida para ela, mas ela sente raiva pela mãe. E por mais que ela racionalmente queira parar de sentir raiva, ela não consegue. Tem que ter uma terapia para ajudar a dissolver a energia, o campo energético, essa vibração, no caso negativa, para que todo esse nosso arsenal de bloqueios, crenças, vivências que a gente carrega o tempo inteiro sem saber, seja eliminado e que nós, aqui somos exemplo de que nós conseguimos superar, mudando de profissão e hoje sendo completamente realizados no que a gente faz. Precisou tirar tudo aquilo para que isso aconteça, né? E uma coisa importante, pessoal, é que quando uma pessoa sente raiva da mãe, ela se culpa, né? Porque não acha legal. E o importante é nós termos consciência de que nós temos o direito de sentir raiva, sim, de qualquer coisa. Inveja, raiva, ódio, medos. Faz parte do ser humano. A gente tem que aceitar essas diferenças, esses pensamentos, e aí sim, aceitando, não resistindo, tratar. E o TFT entra, tem outras terapias, milhões de terapias que ajudam, claro. Mas o TFT entra aliviando, colocando o indivíduo numa situação o mais normal possível. Eliminando essas culpas, essas cargas. Mas, repito, não resista. Se tu olhar para uma pessoa sentir raiva, ou uma mulher, olha uma pessoa que nojo, que mulher bonita é essa, queria ser igual. Está muito normal, é normal, pode sentir, deve sentir. Estou com raiva do meu marido, porque ele não pode, deve sentir. Só que não deve ficar nessa situação. E aí tem pastinhas muito práticas e rápidas que ajudam a liberar a pessoa desse estado. Então, o TFT age no cérebro mudando essas sinapses neurais, mudando a vibração dessas emoções. A acupuntura tradicional, ele apenas estimula os mesmos pontos. Tá? Usa o mesmo meridiano da acupuntura tradicional. Porque esse pensamento ele estava gerando um bloqueio, no caso a fobia da água estava gerando um bloqueio nesse sistema energético dela, que no caso, só a psicologia, ele era PhD em psicologia, só com tratamento psicológico ela não estava conseguindo sarar essa fobia de água. Então, quando ele começou a estudar a acupuntura e ver que o pensamento está ligado a um campo energético que é natural do nosso corpo, faz parte do nosso corpo, ele descobriu que compensando aquilo negativo, eu consigo acionar o meu campo energético no meu corpo, que está relacionado àquele pensamento. Então, se dissolve, no caso, a fobia, né? O medo extremo de água. Então, só rapidamente contando para vocês, uma cliente que eu atendi por bom tempo, ela era uma menina, estava no ensino médio, e às vezes os professores me mandam alguns alunos, né? Então, na verdade, esse professor, assim, foi muito especial na vida dela, também por ter trazido ela para mim. Segundo ele, ela vivia na sala de aula de touca, sempre de touca, inverno, verão, sempre de touca, escondendo o cabelo, de cabeça baixa, muito introspectiva, e ele via no olhar dela, conforme ele me relatou, ele via no olhar dela uma tristeza e, ao mesmo tempo, ânsia pela vida, ao mesmo tempo, né? Então, ela veio para mim no consultório, ela tinha passado por um bom tempo no hospital, mais de ano no hospital, porque ela teve uma lesão no cérebro, precisou fazer quimioterapia, deixou muitas cirurgias no cérebro e no corpo dela, porque ela passou por cirurgias, né, por procedimentos, e ela tinha medo que tocassem nela, ela não gostava que tocassem nela, principalmente na cabeça ou em lugares que tinha as cicatrizes. Ela tinha medo de andar de carro, ela não sabia o que estudar, ela disse assim, eu acho que eu nunca vou conseguir passar numa faculdade, numa universidade, porque ela gostava de estudar.
E ela tinha essa crença, que ela nunca ia conseguir passar, porque ela não conseguia, depois terminou o ensino médio, fez cursinho, ela não conseguia estudar, ela não tinha concentração. Então, nós assim, eu falei para ela, vamos fazer um trabalho então de autoestima, vamos seguir um protocolo de autoestima e vamos trazer, vamos ir limpando e dissolvendo isso aí que está aí, esses medos, né, esses pensamentos, vamos fazer o tratamento, vamos ver o que vai dar. Algumas semanas atrás, ela manda uma foto dela com o cabelo cortado, então ela já está com o namorado. Na época ela tinha também dificuldade do beijo, do toque. Eu lembro que a gente trabalhou isso, então ela está amando. Ela cortou o cabelo, então provavelmente ela deixou que alguém tocasse a cabeça dela. Sempre com o cabelão solto, é volumoso, assim, super assumindo o cabelo. E conseguiu passar na URGS esse ano. Legal. Então, exemplo que a gente trouxe só para que tenha a ver com o tema, né? Essa questão de a gente tem em nós as capacidades e as habilidades. Todo mundo aqui tem, eu acredito muito em cada um de vocês. Eu tenho plena certeza, tem uma certeza que eu tenho nesse mundo é essa. Que a gente pode ser feliz, fazer. E não é deixar de ter problema, não é deixar de ter desafio, não é isso. A gente pode. Uma paciente me procurou que estava muito angustiada, muito triste, muito chateada, porque o filho não queria ir para a creche. Ela largou o emprego que ela amava, gostava, para cuidar do filho. Mesmo assim não resolveu nada. Estava inquieta no casamento, enfim, uma série de problemas. Eu atendi ela uma vez, 2 vezes, tratando a vida emocional, falando para ela que ela tinha que liberar essa carga de que ela pode ser mãe, pode ser uma boa mãe, pode ser uma boa profissional. E ela pediu demissão do emprego que ela não gostava mais e voltou para casa e começou a aplicar o TC que eu ensinei, que eu passei para ela. Outra semana ela me disse, olha, larguei esse emprego que eu não queria, que eu estava fazendo por fazer, e voltei, meu filho está na escola, estou acompanhando. E na terceira sessão que eu encontrei ela, ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que aquele emprego que ela pediu demissão a primeira vez, 1 ano atrás, tinha procurado ela, porque a vaga estava lá, botaram essa pessoa que não gostaram, que se ela quisesse ela podia voltar. Aí ela voltou para esse emprego, o filho está na creche, simplesmente porque ela mudou a frequência profissional dela. Fortaleci nela que ela, para ser uma boa mãe, ela não precisa abandonar as coisas que ela ama, que ela gosta. Simplesmente isso, mudando a vibração, rearranjou a sua vida de novo. Então, simplesmente uma coisa muito prática em 3 sessões. Bem, vamos à prática? Vamos para a prática, então. A gente já pode ir relaxando. Pessoal, esses 3 pontos, eles são únicos na terapia do campo do pensamento, porque todas as outras sequências de ponto são para eliminar trauma, tristeza, medo, raiva, tudo aquilo que a gente tem de horroroso. E essa sequência é para potencializar, mandar uma mensagem para o nosso cérebro de que aquilo é possível. Inclusive, esses 3 pontos, eles são utilizados em atletas olímpicos. Agora, na última Olimpíada que teve um atleta que ele estava usando esses pontos para atingir aquele resultado que ele queria. Então, é importante nós usarmos esses 3 pontos, vocês aprenderem, para quando vocês estiverem bem. Senão, eles não vão funcionar. Sem medo, sem raiva, tá? Quando estiverem bem, pensando naquilo que vocês desejam. Se conecta com o melhor de si e bate lá da mão. E imagina aquilo que a gente quer conseguir. Se é um problema de saúde, já imagina aquela solução sendo resolvida. Quem quiser pode fechar os olhos, porque os pontos eu vou falando. Essa situação já resolvida. Se for um emprego novo, já se imagina naquele emprego. Uma compra de um carro, já se imagina comprando, recebendo um carro. Uma dificuldade de alguma prova, se imagina já fazendo aquela prova, já resolvendo, passando. Qualquer que seja a dificuldade. Abaixo da axila, visualizando aquela situação sendo resolvida. Eu consegui, eu estou conseguindo aquilo que parecia impossível. Bate na clavícula agora. Respira bem fundo. Eu sei que eu posso. Eu faço parte de um universo todo poderoso. Volta para o lado da mão. Tudo o que eu quero, eu consigo. E se for possível, mentaliza em palavras, em pensamento, aquilo que você quer. E se conseguir imaginar, imagina aquela cena já realizada. Abaixo da axila, eu estou conseguindo realizar meus sonhos, superar essa dificuldade. Batendo
na clavícula. O que tu imagina das pessoas falando para ti por tu estar nesse estado que tem toda a potencialidade de se realizar? O que as pessoas estão dizendo? Como é que elas estão falando contigo? Como é que tu vai te olhar no espelho? Se olha no espelho agora, imagina um espelho na frente, se dizendo para si mesma, para si mesmo, eu consegui. Que sensação é essa? Pode parar de bater, continua com o olho fechado, respira bem fundo. Segura a respiração um pouquinho lá em cima e solta bem devagar, com o dobro do tempo. Mais uma vez, respira bem fundo, segura e solta bem devagar. A última vez. E solta. Agradecendo da sua maneira, da sua forma, tudo que é possível, que você conseguiu, que você consegue. Ao seu tempo, pode abrir seus olhos e observe como você está se sentindo. Todo mundo bem? Certo, pessoal? Então, só dando o último recado, além de agradecer aqui a presença de vocês, é que eu e o Delcino, este ano, vamos fazer o curso de terapia do campo do pensamento presencial para quem quer ser terapeuta nível 1. Com o nível 1 já ganha certificado para ser terapeuta, já conhece todos os pontos para se tratar e ajudar as outras pessoas também. Não é só para quem quer ser terapeuta, né? É para a sua vida, é um autoconhecimento, uma ferramenta de autoconhecimento e de limpeza diários para o resto da vida. Certo, pessoal? Obrigada.